um apartamento na praia feito para morar. Hoje eu vou te apresentar esse projeto que ganhou os corações nas nossas redes sociais e agora chegou a hora de ver ele completo aqui no YouTube. O apartamento fica em Santa Catarina, a poucos metros da praia, mas é um apartamento para moradia. Então a gente já tinha de início algumas questões de ser um apartamento prático, funcional por conta da maresia, de estar próximo ali da praia, e que também fosse um apartamento bonito, aconchegante, porque afinal de contas é onde o casal ia morar. Esses clientes são super queridos, com uma energia super elevada, alto astral, e desde o início a gente já se conectou de cara. Os dois são empresários, gostam de um estilo de vida, de bem-estar, vida saudável, eles gostam de acordar cedo, gostam da praia, então tem toda essa rotina, essa vida nesse estilo e eles queriam trazer isso para dentro dessa nova casa. E junto com esses desejos veio uma série de desafios. O primeiro deles é que esse apartamento ele já foi entregue pela construtora com alguns acabamentos, piso, revestimentos, gesso, e eles queriam aproveitar todos esses acabamentos para a gente conseguir ter uma obra mais rápida. O desafio aqui seria como fazer para combinar esses materiais que a gente ia trazer junto com esses que já estavam existentes de uma maneira que ficasse interessante, elegante, trazendo a personalidade deles, sem parecer uma coisa que foi acrescentada, porque a gente já tinha esses materiais, né? Então fazer essa composição para ornar já era o primeiro desafio. A segunda coisa que eles me trouxeram era: Mari, a gente quer uma academia no segundo quarto. É um apartamento de 3 quartos, onde um é suíte, o outro a gente faria o closet com penteadeira e no terceiro eles queriam colocar essa academia. Uma academia num apartamento? Esse sim é um grande desafio, mas eu adoro. Logo vocês vão ver como que ficou. E além disso, eles tinham um medo nessa área social que não coubesse tudo o que eles desejavam. Porque a área social a gente tem integrado cozinha, as salas, que já é o tradicional, mas também a churrasqueira. Então a gente tinha uma área ampla, mas com muitas atividades junto. E eles tinham a dúvida de como resolver esse espaço, aproveitando da melhor maneira todos os ambientes, sem que fique apertado, mas que também tenha todas as necessidades que eles precisam. Eles gostariam de uma cozinha ampla, uma bancada de ilha, uma mesa grande para comportar os familiares quando eles recebessem. Eles também queriam uma sala ali confortável, com um sofá bem aconchegante para os dois curtirem, né, a casa no dia a dia. E um ponto importante também para eles que foi o terceiro desafio. Eles falaram exatamente assim para mim: Mari, eu não sei como, mas a gente quer esconder essa churrasqueira. Como a churrasqueira ficava bem no meio da sala, e eles até utilizam, mas não é com tanta frequência, eles não queriam visualizar essa churrasqueira todos os dias na casa. Eles queriam um visual mais limpo, mais tranquilo para essa área de estar. Partindo desses pontos para resolver o apartamento, na sequência, a gente fez o nosso teste de estilo com eles para entender um pouco mais da essência, da personalidade, para conseguir traduzi-los dentro desse apartamento. E uma coisa que me chamou a atenção na nossa conversa foi que, desde o início, eles tinham essa vontade de trazer um pouco da atmosfera da praia para dentro de casa. Mas a gente não queria algo que fosse mais caricato, né? Aquela coisa marinheiro, azul, branco. A gente queria trazer a natureza, essa atmosfera da praia para dentro de casa de uma forma elegante, de uma forma bela, de uma forma aconchegante. Porque a praia faz parte da história deles e da vida deles. Os dois nasceram nessa cidade da praia, construíram a sua história juntos, então para eles era muito importante ter essa atmosfera. E a gente trouxe isso através de materiais, de símbolos que criasse essa sensação realmente da natureza dentro de casa, alguns detalhes, para que essa atmosfera fosse criada e eles se sentissem todos os dias aconchegados e acolhidos na casa deles. Esse foi o ponto principal do projeto e das escolhas dos acabamentos. Então a gente trouxe na área social muita textura com o tijolinho branco na parede da TV, a gente trouxe uma madeira mais clara para ornar e compor com esses outros materiais, a gente tem o uso da palhinha, tanto na área social como nos banheiros e no quarto, que também era um desejo dela
trazer bastante da palhinha, ela adorava esse elemento da decoração. E esse foi um outro ponto de desafio, porque ao mesmo tempo que ela amava e queria uma casa cheia de palha, o marido não queria tanta palha na casa. Ele falava que não queria aqueles balaios de pendente, de decoração. Então, para aliar o gosto dos dois e fazer com que houvesse uma conexão e que os dois gostassem desse projeto, a gente trouxe esse elemento de forma pontuada, para não sobrecarregar e ao mesmo tempo que tivesse a presença da palha, que tivesse essa textura e fosse também de uma forma delicada. A gente utilizou uma paleta de cores super tranquila, serena, no apartamento todo. A gente traz a praia para dentro de casa através dos materiais. A gente tem o tom de azul, do mar, do céu, em alguns pontos de móveis e decorações. Temos o tom de areia nesse MDF mais clarinho, que é um cinza, que é o cinza cobalto da Bernec, combinado com uma madeira também mais delicada, mais suave, que é esse amadeirado mais claro, que é o carvalho natural da Guararapes. E esse mix de texturas e materiais é o que traz essa atmosfera da natureza para dentro de casa, da praia para dentro de casa e deixa tão confortável. Trabalhar com elementos naturais e texturas foi um ponto-chave para a gente também agregar nessa atmosfera. Então no sofá a gente tem um linho, o tapete também nessas cores e texturas mais naturais. E um ponto-chave também foi a iluminação. A gente manteve todo o gesso como estava existente no local e só acrescentou novos pontos de iluminação estrategicamente para trazer um ambiente bem iluminado e ao mesmo tempo super confortável. A gente utilizou luz amarela em todos os ambientes para trazer essa sensação de acolhimento que só a luz amarela traz, destacando pontos chaves e iluminando aonde precisava. Na cozinha a gente fez uma ilha com uma bancada super ampla, do outro lado ficou apenas a pia com mais espaço de apoio, que era algo que eles desejavam muito. A gente trabalhou bem os armários para organizar tudo que eles precisavam guardar. Como a cozinha era toda integrada, a gente trouxe os eletros para essa parte da ilha, na parte de baixo. Assim o visual fica mais limpo quando você está no lado da sala. Forno e micro-ondas ficaram nessa bancada e nesse pedacinho em frente à geladeira a gente ainda colocou alguns portas-temperos e fruteiras para ficar bem à mão. Como eles gostam dessa vida saudável, gostam muito de frutas, ela tinha esse desejo de ter uma fruteira à vista. Assim fica super funcional no dia a dia e ainda fica super charmoso, né? Ao lado da cozinha a gente tem a lavanderia, onde a gente também planejou, porque apesar de pequena, ela precisava ser bem funcional. Então temos o tanque, a máquina, temos um armário fininho atrás da porta também para esses itens maiores de vassoura, rodo, escada, varal de teto. E aqui, como a gente tinha uma porta que separava a cozinha da lavanderia, a gente optou por não fazer armário escondendo o aquecedor nem nada, porque a porta já fazia esse isolamento visual. Na área da sala, para a gente ter esse ambiente bem fluido, a gente trabalhou com uma mesa redonda e maravilhosa, com esse acabamento de madeira natural, as cadeiras em palha para trazer esse detalhe e um pendente de palha também maravilhoso, que no final, o marido que não gostava tanto, ele amou esses pendentes. O segredo foi fazer uma boa composição. E a churrasqueira, como que a gente resolveu? Bom, a gente criou um painel de marcenaria para esconder essa churrasqueira com uma ferragem bem exclusiva, onde a gente faz esse fechamento e quando eles quiserem utilizar, a gente recolhe essas portas para a lateral. Então ele é um sistema de porta escamoteável, mas elas são portas duplas, né? Então a gente tem uma porta camarão aí que recolhe na lateral e a gente tem livre, quando eles quiserem utilizar, toda a churrasqueira e a parte da pia ao lado. E no dia a dia, quando eles não estiverem utilizando, fica tudo fechado como se fosse um grande painel. Na sequência a gente aproveitou para colocar a cervejeira, a adega cristaleira e continuando esse móvel, a gente prolongou até a parte ali do hall de entrada para criar um espaço para deixar os sapatos, com banco, cabide para deixar bolsa, casacos, porque a gente não tinha um espaço delimitado para hall de entrada. A porta do apartamento você abre já direto para essa grande área ampla social, mas era importante ter esse espaço porque um hall de entrada é essencial em qualquer casa, né? Pra gente soltar a bolsa, esses pequenos itens. E para eles também era importante ter um espaço para deixar os sapatos da rua. A gente criou e desenhou esse banco com gavetas embaixo para eles deixarem os sapatos e entrar no apartamento. E olha que interessante o que ela me relatou
sobre a churrasqueira depois que eles já estavam vivendo no apartamento. Teve um período que ela passou por uma cirurgia no joelho e ela teve que ficar em repouso por vários dias, né? E o local que ela mais ficava era na sala, ali nesse ambiente social. E ela me falou: Mari, ainda bem que a gente criou esse painel de madeira, que a gente escondeu a churrasqueira de uma forma que ficou muito bacana. Porque eu fiquei dias tendo que olhar para essa parede e se tivesse a churrasqueira ali eu ia me incomodar muito. Então eu fiquei muito feliz que eu tinha esse ambiente tudo bonito, com um painel. E parece besteira, né? Mas o ambiente molda muito a nossa energia. E nesses momentos que a gente está em repouso, mais debilitado, ter um espaço agradável, que traz a beleza para você, que te passa paz, que te passa mais relaxamento. E nesse caso deles, que passa gratidão, né? De olhar aquilo que eles sonharam agora realizado. Então isso faz toda a diferença no nosso dia. Seguindo para a área íntima do apartamento, dos quartos e banheiros, a gente passa primeiro por esse corredor, que a gente trouxe uma super personalidade, com pinturas na parede e no teto, nesse tom de verde mais acinzentado, traz uma sensação de acolhimento para já encaminhar para os outros quartos, né? Então é uma passagem muito agradável. Aqui a gente tinha alguns quadros de luz que a gente escondeu com essa fotografia, esse quadro que é do Gustavo Alckmin, que é um fotógrafo incrível. Essa foto é uma foto de bonito, que a gente escolheu para fazer a composição com esse verde. E os quadros que estão na área social também, a gente tem 2 lá na entrada, também são dele e são fotografias do Rio de Janeiro. Paisagem natural é algo muito importante para esse casal, por isso que a gente escolheu as fotografias também que tivessem a ver com a personalidade deles. O primeiro ambiente, então, da área íntima é esse banheiro social maravilhoso. A gente quis trazer esse conceito, essa sensação de spa. O banheiro social ia atender no dia a dia o marido e também as visitas. Para trazer essa atmosfera de spa, a gente aplicou esse revestimento, que são seixos brancos, somente onde ia aparecer. Porque lembram, a gente está aproveitando todos os acabamentos da construtora. Então os pisos, paredes, é tudo que já foi entregue. A gente só acrescentou pontualmente alguns revestimentos para deixar mais interessante, mais elegante, mais sofisticado. Aqui a gente tem uma bancada, onde a gente colocou uma cuba bem grande para ser fácil no dia a dia, né? Não ter aquela coisa de respingar água fora. Então essa cuba é uma cuba de sobrepor da Deca oval. Embaixo a gente fez um armário, também trazendo o detalhe da palhinha, combinado com esse MDF terracota, que é o Ceramic da Bernec. E para valorizar ainda mais esses seixos, que são maravilhosos, né? A gente trouxe uma iluminação com fita de LED no espelho e também uma segunda iluminação dentro da área do box, para aquele banho mais relaxante. Eu gosto sempre de trazer essas opções em banheiros. Uma iluminação dentro do box isolada das outras, que assim você consegue deixar só aquela luz acesa para aquele dia que você está mais cansado, que você quer realmente tomar um banho mais aconchegante, mais relaxado. É ótimo. Seguindo, a gente entra na academia. Aqui, inicialmente, eles queriam home office e academia. A gente até chegou a fazer uma proposta assim, mas quando eles viram o projeto, eles gostaram tanto da academia que eles decidiram não ter o home office ali, porque eles já tinham um local de trabalho, né? Então não era algo tão prioridade. E eles optaram por fazer esse quarto só de academia, para ficar um ambiente bem bacana mesmo, para ela fazer os treinos. Ela gosta de acordar cedo, 5 horas da manhã, fazer os treinos ali. Então era algo bem importante para eles. A gente planejou aqui piso emborrachado em todo o ambiente para ajudar com o impacto dos pesos e também para os barulhos do vizinho. Então é algo que ficou super tranquilo, tá? E a gente fez também a conferência com o engenheiro, com a construtora por questão dos pesos. A gente tem então um kit onde ela consegue montar barra, anilha, halteres. Tem também a bike e a esteira. Para criar essa atmosfera bem energética de exercício, a gente trouxe essa pintura também em terracota, fazendo essa delimitação visual que vem no teto e na parede, e acompanhando isso a gente colocou esse perfil de LED para iluminar bem. E essa fita de LED, ela é RGB, então ela consegue trocar a cor da luz conforme a atividade que ela quer fazer. Se ela quer fazer um treino mais intenso ou se ela quer fazer um treino mais relaxante, ela consegue ter essa flexibilidade e alterar a energia aí do espaço. E como esse ambiente era dos esportes, a gente trouxe também um espaço para colocar os troféus do marido e alguns itens de decoração esportivas que eram deles.
Agora, vamos falar a verdade, a melhor parte disso é você não ter que ficar esperando para revezar na academia o aparelho, não é mesmo? E eu achei sensacional, já quero uma academia na minha casa também. Depois do exercício pronto, a gente vai para a parte do closet. Aqui a gente tem um closet super funcional, com bastante armários, para eles guardarem tanto as roupas dele como dela, também roupa de cama. A gente fez um armário grande aqui só para itens de cama, mesa, banho, pensando na parte interna de tudo para deixar bem funcional para o tipo de roupa que eles tinham. A gente trabalhou com bastante prateleira, gavetas, tem espaço para sapato também. E na frente da janela a gente colocou a penteadeira dela. Um espaço com 2 gavetas para ela guardar as maquiagens. Tem a luz natural, que é ótima para maquiar. E também a gente criou esse espelho que a gente desenhou exclusivamente para o projeto deles, que é um espelho com iluminação e que ele rotaciona. Ela consegue movimentar aí conforme a luz do dia, conforme o momento que ela estivesse maquiando, deixando bem funcional. Ao lado da penteadeira a gente tem um espaço também para as bolsas e os acessórios. Esse armário com esse detalhe da palhinha também que a gente trouxe nesse cantinho que é mais dela, né, da penteadeira. E a parte de dentro do armário a gente planejou milimetricamente para guardar o que ela precisava. Acessórios, cintos, lenços. Então a gente fez as divisões pensando na quantidade de coisas que ela tinha. Como ela é uma pessoa super prática e que gosta de tudo no seu lugar, isso foi fundamental para a gente fazer esse projeto super exclusivo e atendendo às necessidades dela. Na parte de baixo a gente tem um espaço ainda para os secadores, chapinha, esses itens de cabelo que são um pouco maior e que fica bem à mão, porque é do lado da penteadeira. E por último, no apartamento a gente tem a suíte master, onde a gente tem um quarto com um banheiro, que aqui o intuito foi realmente fazer o refúgio deles. Como eles já tinham o closet, aqui não precisava de muitos armários, a intenção era a gente ter realmente um quarto para dormir, para relaxar, para a conexão dos dois. Eles não queriam televisão no quarto, então a gente trabalhou bem essa parte da cabeceira. Uma cabeceira estofada, bem aconchegante, mesas laterais, com uma iluminação pontual de cada lado, e a gente trouxe também o elemento da palha, fazendo essa composição da cabeceira. A gente desenhou essa cabeceira também para trazer essas texturas diferentes, a palha, o estofado, e a gente aproveitou desses detalhes para também esconder, na verdade, um pilar que a gente tinha ali. Então a gente tinha um dente nessa parede da cabeceira e para deixar ele escondido a gente aproveitou dessa estrutura da cabeceira. A gente tem um armário de apoio aqui para eles e uma iluminação super aconchegante com fita de LED no cortineiro, os 2 pontos na cabeceira e sem nenhuma iluminação no teto. Você reparou que uma boa iluminação não precisa estar no ponto central. Aqui o intuito era relaxamento, então a gente tem luzes suficientes para iluminar bem esse ambiente quando ela precisar e luzes que trazem essa sensação, essa atmosfera de realmente ser acolhedor, relaxante, confortável para esse quarto que é o refúgio deles. No banheiro da suíte, a gente também trouxe elementos que conversam com todo o restante do apartamento. Também temos toques da palhinha, um pouco mais de armário para guardar os itens dela. Então a gente tem essa parte de cima de espelho com o armário atrás. Eu adoro essa solução porque apesar de estreito, a gente consegue guardar muitas coisas aqui, né? Esses itens pequenos de banheiro, de itens pessoais. E na parte de baixo a gente também tem uma bancada branca com uma cuba ampla e armários também no mesmo amadeirado do quarto com esses detalhes em palha e o puxador dourado. Aqui a gente usou a mesma estratégia do banheiro social, aplicar um revestimento apenas em locais de destaque aonde ia valorizar mais o ambiente e mantendo o restante os acabamentos entregues pela construtora. Esse revestimento maravilhoso com um tom esverdeado é o Guache Sil da Porto Belo. A gente também tem uma iluminação aconchegante aqui na área do box e um toalheiro térmico que ajuda aí na umidade que só quem mora na praia sabe. Aqui a toalha sempre vai ficar sequinha e quentinha. Esse é um apartamento de 102 metros quadrados, mas que parece ter muito mais, né? A gente trabalhou com diversos materiais, brincando mesmo com essas texturas, acabamentos, mas que se conectam entre si para trazer essa atmosfera de acolhimento da natureza para dentro de casa. E o resultado foi essa casa
esplêndida, maravilhosa, que é leve, que traz uma paz, um acolhimento e que traduz muito bem esse casal incrível e querido. Já me conta aqui o que você mais gostou desse apartamento e se inscreve no canal para acompanhar outros projetos aqui do escritório. Um beijo e até mais!